Os Vikings, Ragnarok e a morte dos deuses no coração do norte. Introdução. O que se conhece como a Era Viking não é a história de um povo isolado, mas o relato de um fenômeno histórico, um período em que fatores ambientais, tecnológicos e sociais se alinharam para impulsionar a população da Escandinávia a uma interação violenta e transformadora com o restante da Europa. Durante cerca de 3 séculos, esse movimento redefiniu a geografia política e cultural do continente. Antes do ataque a Lindisfarne, em 793 d.C., os escandinavos eram, em sua maioria, comunidades agrícolas relativamente isoladas, limitadas pelo clima rigoroso, pela escassez de terras férteis e por estruturas políticas fragmentadas. A vida seguia o ritmo das colheitas curtas e dos invernos longos, enquanto chefes locais governavam pequenos territórios separados por barreiras naturais, formando um cenário que, longe de estagnar, preparava navegadores experientes. A transformação decisiva não nasceu de um decreto ou de um evento externo, mas de uma inovação técnica, o desenvolvimento de embarcações rápidas, resistentes e de calado raso. Esses navios podiam cruzar o Atlântico, navegar por rios e aportar diretamente em praias, convertendo um mar de obstáculo em rota de expansão. Ao mesmo tempo, o crescimento populacional em regiões com terras limitadas pressionava as gerações mais jovens, sem herança garantida, a buscar riqueza, prestígio e honra além do horizonte. A mobilidade tornou-se resposta estrutural à escassez. A Escandinávia era composta por chefaturas rivais, onde o prestígio de um líder dependia da capacidade de distribuir bens e proteger a honra do grupo. Essa competição interna funcionou como campo de treinamento para a coesão e a agressividade que marcariam as expedições vikings. O sistema social incluía homens livres armados que participavam das assembleias, os things, combinando funções de agricultor, guerreiro e legislador. Essa organização contrastava com a rigidez do sistema feudal em consolidação na Europa cristã, onde grande parte da população estava presa à terra sob autoridade senhorial. O impulso externo vinha da vulnerabilidade e da riqueza acumulada na Europa cristã. Mosteiros isolados guardavam metais preciosos e objetos valiosos, enquanto a fragmentação política, intensificada após a divisão do Império Carolíngio, dificultava respostas coordenadas. A superioridade naval nórdica permitiu ataques rápidos e inesperados, tornando o saque e o recebimento de tributos, como o Danegeld, práticas lucrativas. A prata e o ouro retornavam aos fiordes, fortalecendo a economia escandinava. Esse fenômeno não foi apenas um choque entre bárbaros e civilização, mas o confronto entre 2 modelos de organização. De um lado, um sistema baseado na mobilidade, na honra individual e na tradição oral. De outro, uma ordem cristã fundamentada na fixação à terra, na fé institucionalizada e na autoridade monárquica. Os resultados variaram. Pilhagens na Inglaterra, formação de elites governantes na Rússia de Kiev e assentamentos nas ilhas do Atlântico Norte, onde surgiram comunidades relativamente autônomas. A mentalidade que sustentava essas expedições estava ligada a uma cosmovisão pagã que exaltava destino e glória em combate. A crença em Valhalla e no Ragnarok reforçava a aceitação do risco e da violência, em contraste com a ética cristã de salvação e paz. Essa visão legitimava a busca por glória como dever moral. Ao longo do tempo, o saque deu lugar à conquista e à conversão religiosa. A centralização política que se seguiu, simbolizada pelo Império do Mar do Norte de Cnut, o Grande, marcou tanto o auge quanto o início do fim da Era Viking. O legado, porém, permaneceu. Influenciou estados emergentes, deixou marcas genéticas e incorporou palavras ao vocabulário inglês, moldando fronteiras, leis e a própria memória do Ocidente. Capítulo 1. O Despertar do Norte. Antes da Era Viking. Antes de 793 d.C., a Escandinávia vivia um processo lento de transformação que, embora imperceptível à primeira vista, preparava o terreno para uma expansão sem precedentes.
A região que hoje corresponde à Noruega, Suécia e Dinamarca era composta por inúmeros pequenos reinos e chefaturas independentes, estruturados em torno de laços de parentesco e da lealdade a líderes locais. A geografia, marcada por fiordes profundos, florestas densas e cadeias montanhosas extensas, fragmentava o território e dificultava a centralização política, incentivando a autossuficiência e a dependência direta dos recursos disponíveis em cada vale ou costa. A vida política girava em torno do clã, cuja força dependia da capacidade do chefe de assegurar proteção e riqueza por meio de alianças, comércio ou conflitos pontuais. O controle de terras férteis e de rotas marítimas definia o prestígio de um jarl, enquanto a ausência de uma autoridade real abrangente tornava a lealdade instável e sujeita a mudanças rápidas. Essa estrutura descentralizada estimulava uma sociedade competitiva, onde honra e influência eram essenciais para a sobrevivência. Embora não isolada, a Escandinávia ainda mantinha contatos limitados com o sul europeu. O mar funcionava como principal via de comunicação entre assentamentos, permitindo a troca de ferro, peles e sal, mas não era visto como um instrumento de conquista. As disputas permaneciam locais, centradas em rivalidades entre famílias. Ainda assim, pequenas expedições de caça e incursões em ilhas próximas já revelavam uma crescente familiaridade com a navegação em mar aberto, criando uma geração experiente no manejo de embarcações e no combate costeiro. A sociedade pré-viking era essencialmente agrícola. A maioria da população, os Caos, era formada por homens livres que possuíam terras e armas e participavam das assembleias locais. Acima deles estavam os Yaos e abaixo os Trolls, escravos. A riqueza era medida em gado, prata e bens móveis, mais do que em extensas propriedades. As longhouses abrigavam famílias extensas e animais sob o mesmo teto, reforçando a coesão social diante dos invernos rigorosos. As mulheres desempenhavam papel relevante na administração doméstica e na gestão de recursos, exercendo autoridade significativa dentro do lar. A metalurgia do ferro era um dos pilares tecnológicos da região, garantindo ferramentas e armas duráveis. Porém, o avanço decisivo ocorria na construção naval. O aperfeiçoamento do quinar e, sobretudo, do drácar transformava embarcações costeiras em navios leves, rápidos e versáteis, capazes de enfrentar o Atlântico e navegar em rios rasos. Essa inovação alterou a relação com o mar, convertendo-o de barreira em ponte. O crescimento populacional e a limitação de terras férteis impulsionavam homens livres a buscar oportunidades além dos fiordes, onde prestígio e riqueza podiam ser conquistados. A base cultural dessa sociedade era a mitologia nórdica. O universo dos 9 mundos, interligados pela Yggdrasil, estruturava a visão de mundo. Deuses como Odin e Thor simbolizavam sabedoria, força e coragem, enquanto rituais como os Blots reforçavam a ideia de troca prática com o divino. A crença no destino, o Orlog, e em Valhalla, alimentava a aceitação da morte honrada em combate. O Ragnarok, previsto como destruição inevitável seguida de renovação, expressava uma visão cíclica da história, onde glória e reputação eram mais duradouras que a própria vida. Essa mentalidade moldava indivíduos preparados para o risco e para o confronto. Capítulo 2. O grito de Lindisfarne, a Era das Invasões. O instrumento que possibilitou a expansão viking não foi inicialmente uma espada, mas o drácar. Construído em técnica de clinker, com tábuas sobrepostas e rebitadas, o navio longo era flexível e resistente, capaz de suportar o mar aberto sem perder estabilidade. A crença no destino, o Orlog, e em Valhalla, alimentava a aceitação da morte honrada em combate. O Ragnarok, previsto como destruição inevitável seguida de renovação, expressava uma visão cíclica da história, onde glória e reputação eram mais duradouras que a própria vida. Essa mentalidade moldava indivíduos preparados para o risco e para o confronto. Capítulo 2. O grito de Lindisfarne, a Era das Invasões. O instrumento que possibilitou a expansão viking não foi inicialmente uma espada, mas o drácar.
Construído em técnica de clinker, com tábuas sobrepostas e rebitadas, o navio longo era flexível e resistente, capaz de suportar o mar aberto sem perder estabilidade. Seu calado raso permitia encalhar em praias e penetrar profundamente por rios, oferecendo vantagem tática decisiva. Com vela quadrada e remadores, podia manobrar independentemente do vento, tornando-se veículo de mobilidade estratégica e surpresa. A construção de um drácar mobilizava recursos e mão de obra de todo um clã, transformando o navio em símbolo de status. Ele transportava guerreiros e riquezas, sendo frequentemente enterrado com líderes em rituais funerários. Essa embarcação não era apenas meio de transporte, mas manifestação concreta da ambição escandinava. O ataque a Lindisfarne, em 793 d.C., marcou simbolicamente o início da Era Viking. O mosteiro, centro religioso da Nortúmbria, era um alvo rico e pouco defendido. A escolha revelou compreensão das fragilidades anglo-saxãs, onde tesouros estavam concentrados em locais dedicados à oração, longe de fortificações. A repercussão foi ampliada por cronistas cristãos que retrataram os invasores como agentes de caos pagão. O sucesso da incursão demonstrou que o saque compensava o risco. Ouro, prata e escravos retornavam à Escandinávia, fortalecendo economias locais e consolidando a autoridade dos Jarls. A prata circulava novamente no norte, estimulando o comércio e novas expedições. O mar, antes recurso de subsistência, tornava-se via de extração de riqueza. As táticas iniciais baseavam-se em ataques rápidos e retiradas eficientes. Pequenos grupos desembarcavam, saqueavam e retornavam antes da mobilização de exércitos regionais. A formação de parede de escudos garantia coesão em combate corpo a corpo, enquanto a leveza das forças evitava cercos prolongados. O objetivo era lucro rápido, não ocupação permanente. Essa mobilidade forçou reinos europeus a repensar defesas, embora a extensa costa e os rios tornassem proteção total impossível. Surgiu o Danegeld, pagamento de tributos para evitar ataques, solução que paradoxalmente incentivava novas incursões. Gradualmente, o modelo extrativista sazonal evoluiria para a ocupação territorial, à medida que riqueza acumulada e pressão demográfica estimulassem assentamentos permanentes. O que começou como expedições de saque tornou-se fundação de uma transformação geopolítica. O Mar do Norte deixava de ser limite e assumia o papel de estrada estratégica, preparando o caminho para a expansão que remodelaria partes significativas da Europa. Capítulo 3. O Grande Exército Pagão. Conquistas na Grã-Bretanha. A natureza das expedições nórdicas mudou de forma decisiva em meados do século IX, quando o saque oportunista e sazonal começou a dar lugar a um projeto de conquista territorial, planejado e sustentado ao longo do tempo. A expressão mais clara dessa nova ambição foi a chegada, em 865 d.C., do que as crônicas anglo-saxãs chamaram de Micelhere, o Grande Exército Pagão, um marco que alterou o padrão de relação entre a Escandinávia e a Grã-Bretanha. Já não se tratava de bandos menores que apareciam no verão e voltavam para casa antes do inverno, mas de uma força militar coesa, ainda que formada por contingentes de diferentes chefes, com o objetivo explícito de invernar em solo inglês, consolidar bases seguras e iniciar uma campanha sistemática de derrubada de reinos, conquista de autoridade e aquisição permanente de terras para assentamento. A escala desse empreendimento exigia coordenação, disciplina e logística em um nível que superava o visto até então, refletindo uma maturidade na capacidade nórdica de guerra e expedição. As motivações para mobilizar um exército tão vasto eram múltiplas e se alimentavam umas das outras. Décadas de incursões bem-sucedidas haviam acumulado capital, informação e experiência, tornando a ilha uma promessa concreta e não mais um risco distante.
Ao mesmo tempo, a pressão sobre recursos na Escandinávia e a reorganização política interna, com reinos em estabilização e lideranças mais firmes, empurravam chefes menos favorecidos a buscar fortuna fora, em vez de desafiar diretamente reis em ascensão em casa. A liderança associada ao Missel-Heer, personificada por figuras como Ivar o Desossado e Halfdan Ragnarsson, possuía reputação suficiente para atrair guerreiros em grande número e manter uma estrutura de comando capaz de sustentar uma campanha prolongada, cuja duração e persistência remodelariam o mapa político da Inglaterra. Um ponto crucial é que o sucesso dessa fase dependia da capacidade de operar no interior, longe da proteção imediata dos navios, algo que ultrapassava o modelo anterior de violência costeira. O método de operação do grande exército era o de uma força itinerante e estrategicamente posicionada. Em vez de ataques isolados, avançava de reino em reino, ocupando fortalezas existentes ou construindo acampamentos fortificados temporários em pontos-chave, com frequência próximos a rios navegáveis, que garantiam suprimentos, comunicação e rotas de fuga. O método de operação do grande exército era o de uma força itinerante e estrategicamente posicionada. Em vez de ataques isolados, avançava de reino em reino, ocupando fortalezas existentes ou construindo acampamentos fortificados temporários em pontos-chave, com frequência próximos a rios navegáveis, que garantiam suprimentos, comunicação e rotas de fuga. Um elemento prático diferenciava essa campanha. A cavalaria não era necessariamente a ferramenta de choque no combate, mas o meio de deslocamento rápido, permitindo que os nórdicos superassem a lentidão do sistema anglo-saxão, baseado em milícias reunidas sob demanda. Nessa dinâmica, Nortúmbria, Anglia Oriental e Mércia sucumbiram, cada uma à sua maneira, sob o peso da pressão contínua do Missel-Heer, levando reis à fuga, ao pagamento de tributos enormes ou à substituição por lideranças subordinadas, e tornando visível a ineficácia das defesas locais diante de um inimigo que não vinha apenas para extrair riqueza e partir, mas para permanecer. Essa passagem do saque à conquista também alterou a economia das expedições. A prata, antes concebida sobretudo como butim a ser transportado de volta, tornou-se capital de ocupação, moeda para comprar provisões, manter homens mobilizados, sustentar acordos e, por fim, financiar a distribuição e a posse de terra. A guerra, para os reinos anglo-saxões, deixou de ser uma sucessão de choques pontuais e transformou-se em desgaste prolongado, uma disputa de sobrevivência que redefinia fronteiras, derrubava dinastias e obrigava à reorganização completa da vida política. A Grã-Bretanha, que antes funcionava como um repositório de tesouros vulneráveis, tornava-se uma terra a ser dominada e colonizada, e esse fato preparou o cenário para a emergência do único centro capaz de resistir de modo consistente. Enquanto o grande exército avançava e desarticulava estruturas políticas por onde passava, o Essex, sob o rei Alfred, tornou-se o grande foco de resistência. Sua ascensão ocorreu em meio ao caos, e os primeiros anos foram marcados por derrotas severas que o levaram a uma situação extrema, incluindo a necessidade de se refugiar em Athelney, em regiões pantanosas. Essa vulnerabilidade, porém, não resultou em colapso definitivo. Ao contrário, forjou uma estratégia de sobrevivência que combinava a adaptação tática com reorganização institucional. A contribuição de Alfred não se limitou à liderança em batalha, mas à construção sistemática de um reino estruturado para resistir, recuperar e, a longo prazo, unificar. O coração dessa resposta foi a criação de um sistema defensivo abrangente, os burgues, uma rede de cidades fortificadas posicionadas de forma estratégica. Esses centros funcionavam como refúgios para a população, pontos de comércio e, sobretudo, guarnições permanentes capazes de reagir rapidamente às movimentações nórdicas. A contribuição de Alfred não se limitou à liderança em batalha, mas à construção sistemática de um reino estruturado para resistir, recuperar e, a longo prazo, unificar. A lógica era territorial.
dividir e conectar o reino em zonas defensivas, com responsabilidades compartilhadas pelos habitantes para a manutenção e defesa das fortificações, transformando a sociedade civil em parte ativa da estratégia militar. Essa infraestrutura reduzia a eficácia do inimigo móvel, que encontrava barreiras mais frequentes e uma capacidade de resposta menos dependente do improviso. Paralelamente, Alfred reformou o Fyrd, estabelecendo um rodízio que mantinha metade dos homens livres disponível para combate, enquanto a outra metade garantia o trabalho agrícola, resolvendo o problema recorrente de exércitos que se dissolviam durante as colheitas e criando uma força mais estável e sustentável. O clímax dessa resistência foi a Batalha de Edington, em 878 d.C., que resultou em vitória decisiva para Wessex e na rendição de Guthrum. O batismo do líder nórdico e os acordos que se seguiram, como o Tratado de Wedmore, formalizaram uma divisão territorial e estabeleceram fronteiras entre a área sob controle anglo-saxão e a zona dominada por nórdicos. Esses tratados foram exercícios de pragmatismo, reconheceram a realidade da ocupação, preservaram a autonomia de Wessex e criaram as condições para uma unificação futura sob a linhagem de Alfred, transformando o reino sobrevivente no núcleo do futuro Estado inglês. O legado de Alfred, assim, foi institucional e estratégico. Ao construir estruturas permanentes, tornou possível que a defesa desesperada se convertesse, com o tempo, em projeto de reconquista e unificação. A consequência mais duradoura dessa fase foi o Danelaw, a vasta região do leste e do norte da Inglaterra, sob controle político e jurídico nórdico após Wedmore. Seu significado ultrapassava a ocupação militar, pois estabelecia um sistema social e legal paralelo que influenciaria de modo permanente a cultura, a língua e a própria formação da Inglaterra. Milhares de guerreiros passaram a se fixar como fazendeiros, recebendo terras em troca de serviço e consolidando a transição de conquistadores para colonos. Nesse espaço, tradições jurídicas escandinavas moldavam propriedade, herança e resolução de disputas, mantendo a centralidade de assembleias de homens livres, os Things, e o peso da honra na vida pública. A coexistência de dois sistemas, anglo-saxão a oeste e nórdico a leste, produziu trocas e adaptações mútuas, mas a marca nórdica permaneceu visível em nomes de lugares terminados em by, thorpe, na incorporação de centenas de palavras do nórdico antigo ao inglês, afetando o vocabulário cotidiano e legal. No Danelaw, a autoridade tendia a ser menos centralizada do que nos reinos anglo-saxões, com poder distribuído por chefes e distritos, como as 5 boroughs, que atuavam como centros militares e administrativos. Essas cidades fortificadas eram nós de comércio e defesa, mas a governança real se expressava na negociação entre lideranças locais e assembleias, refletindo padrões escandinavos. Com o tempo, essa estrutura seria absorvida e utilizada no processo de unificação, fazendo do Danelaw não uma anomalia temporária, mas um laboratório cultural que ajudou a moldar o caráter híbrido da ilha e preparou o terreno para novas fases da saga, agora voltadas para além do horizonte atlântico. Capítulo 4. A busca pelo Sol Poente, expansão ocidental e atlântica. A expansão para o oeste, através do Atlântico Norte, foi movida menos pelo saque e mais pela busca por terra, autonomia e reorganização social. A Islândia tornou-se o principal destino de colonos noruegueses no final do século IX. Muitos deles fugindo da centralização do poder na Noruega, associada a reis como Harald Cabelo Belo. Para Jarons e homens livres habituados à soberania local, submeter-se a uma coroa unificadora e a impostos significava perder a própria forma de vida, e a migração representou uma escolha política, abandonar a pátria para preservar a independência. A travessia em mar aberto, em si, era a prova de resistência e audácia, e a chegada a uma ilha de fogo e gelo exigiu adaptação a um ambiente duro, mas com pastagens e possibilidades de recomeço.
A colonização islandesa foi marcada por autossuficiência e pela tentativa de construir uma sociedade sem monarca, fundada na lei e na participação de homens livres. O Althing, Assembleia Legislativa e Judicial, expressava a continuidade das tradições descentralizadas e funcionava como eixo de coesão em um território isolado. Agricultores e pastores exploraram recursos disponíveis, recorrendo à madeira flutuante, turfa e lã para construir e sobreviver, e basearam a economia em ovelhas e pesca. O resultado foi uma comunidade robusta, ainda que exposta à instabilidade interna típica de sociedades de clãs. O êxito da Islândia não se limitou à sobrevivência. Ali floresceu uma valorização intensa da memória e da palavra, que levaria à composição e preservação das sagas islandesas. Ao registrar rixas, jornadas, genealogias e tradições, esses textos se tornaram a principal janela para a era viking, preservando uma cultura que, em outras partes, seria rapidamente cristianizada e transformada. A ausência de um poder central forte, combinada com elites locais e uma tradição oral viva, criou um ambiente propício para que a história dos ancestrais fosse fixada em pergaminhos, garantindo permanência a um mundo em mudança. A Islândia também funcionou como posto avançado de navegação. Seus colonos aprofundaram técnicas para cruzar o Atlântico Norte, observando correntes, aves e sinais do mar, traçando rotas entre Europa e novas fronteiras. Com o crescimento populacional e a pressão por pastagens, o olhar voltou-se ainda mais para o oeste, e a próxima etapa foi a Groenlândia. Ali, a colonização foi impulsionada por Erik, o Vermelho, um exilado banido por crimes de sangue, cuja trajetória exemplifica o padrão nórdico em que exclusão social e exploração podiam caminhar juntas. Após localizar áreas relativamente habitáveis no sudoeste, Erik retornou e recrutou colonos, ajudado pela escolha estratégica do nome Greenland, Terra Verde, que prometia oportunidades e atraía pessoas cansadas de rivalidades ou escassez na Islândia. Os assentamentos, organizados em centros principais, prosperaram inicialmente, favorecidos por um clima mais ameno do que o atual e por recursos marinhos abundantes. Peles e marfim de morsa tornaram-se itens valiosos, sustentando uma economia de exportação e uma vida que combinava agricultura possível com dependência crescente do mar. O isolamento exigia resiliência. Casas de pedra e turfa, viagens anuais para manter contato com Islândia e Noruega, e a necessidade constante de acesso a madeira, ferro e bens de prestígio. O contato com os Inuit começou limitado, mas gradualmente gerou tensões à medida que os nórdicos avançavam e encontravam tecnologias e modos de sobrevivência muito diferentes, desafiando práticas e expectativas dos colonos. A Groenlândia persistiu por séculos e tornou-se o ponto mais ocidental da civilização nórdica, além de trampolim para uma última aventura, Vinlândia. A busca por recursos escassos na Groenlândia, especialmente madeira de construção essencial para navios, e o desejo de prestígio alimentaram o impulso. Bjarni Herjolfsson teria avistado terras arborizadas, sem explorá-las, e Leif Erikson organizou a primeira expedição planejada, entrando para a história como um dos primeiros europeus a pisar no continente americano. As sagas descrevem Helluland, Markland e, por fim, Vinlândia, nome associado a vinhas ou a frutos interpretados como uvas, sinalizando a abundância de recursos naturais. As viagens incluíram tentativas de assentamento e acampamentos de inverno, com expedições voltadas à extração de madeira, mais do que à colonização em massa. O principal obstáculo não foi apenas logística, mas a presença e resistência dos povos nativos, chamados de Skrellings, cujas reações e táticas levaram a confrontos que se mostraram insustentáveis para um grupo pequeno e distante de sua base. Assim, a presença nórdica em Vinlândia foi temporária, exploratória e, por fim, abandonada. No século XX, a descoberta de Lance aos Meadows, em Terra Nova, confirmou materialmente a passagem dos nórdicos pela América do Norte, com estruturas e artefatos compatíveis com as narrativas. Ainda assim, o projeto não se consolidou, marcando o limite geográfico da expansão atlântica e encerrando,
como sonho e evidência, a fase ocidental da saga Viking. Capítulo 5. O caminho para o leste. Enquanto noruegueses e dinamarqueses concentravam suas energias no ocidente, avançando sobre a Grã-Bretanha e o Atlântico, os nórdicos das regiões que hoje compõem a Suécia voltaram-se para o leste, penetrando no vasto sistema fluvial da Europa Oriental. Ali, encontraram um mundo habitado por tribos eslavas e fínicas e, sobretudo, uma oportunidade distinta: rotas comerciais de longa distância que levavam tanto ao Império Bizantino quanto ao Califado Abássida. Esses navegadores, conhecidos como Rus, eram em grande parte comerciantes e exploradores, mas carregavam a mesma disposição para o saque e para a extorsão que caracterizara as expedições ocidentais, usando a força para garantir passagem, impor tributos e maximizar lucro. A mobilidade dos navios longos, agora aplicada a rios, lagos e portagens, era tão decisiva quanto fora no litoral do norte. Os rios do leste, Volga, Dníper, Don e seus afluentes, funcionavam como uma rede arterial conectando o Báltico a centros de riqueza no sul e no oriente. Os Rus dominaram rapidamente esse corredor fluvial, estabelecendo assentamentos fortificados e postos de comércio que serviam como bases de operação e como pontos de coleta de tributos sobre as populações locais. O pagamento, frequentemente, vinha em peles, mel e cera, mas havia uma mercadoria que sustentava o coração econômico do sistema: escravos, destinados aos mercados de Constantinopla e de Bagdá. As viagens eram longas e perigosas, exigindo organização logística para superar corredeiras, riscos de emboscada e a necessidade de arrastar barcos por terra entre bacias hidrográficas. O pagamento, frequentemente, vinha em peles, mel e cera, mas havia uma mercadoria que sustentava o coração econômico do sistema: escravos, destinados aos mercados de Constantinopla e de Bagdá. As viagens eram longas e perigosas, exigindo organização logística para superar corredeiras, riscos de emboscada e a necessidade de arrastar barcos por terra entre bacias hidrográficas. O pagamento, frequentemente, vinha em peles, mel e cera, mas havia uma mercadoria que sustentava o coração econômico do sistema: escravos, destinados aos mercados de Constantinopla e de Bagdá. Ainda assim, a recompensa, prata e bens de luxo do Oriente, tornava o empreendimento irresistível. Com o tempo, a presença inicialmente parasitária dos Rus começou a se converter em estrutura de governo. O passo mais significativo foi a formação de centros políticos que se tornaram o núcleo do futuro Estado conhecido como Rússia de Kiev, com Novgorod e Kiev como pilares centrais. Nesses espaços, uma elite nórdica de guerreiros e comerciantes se estabeleceu como classe dominante, governando sobre eslavos e fínicos, integrando-os em uma rede comercial e militar que exigia coordenação, segurança e continuidade. A crônica primária relata a chegada de Rurik e seus irmãos a Novgorod e a unificação de principados sob liderança nórdica, um processo impulsionado pela necessidade de organizar comércio e proteger rotas. A extorsão se convertia em tributação regular, e a liderança de guerra se aproximava de uma forma embrionária de realeza. Nesse movimento, as fronteiras identitárias entre nórdicos e eslavos começaram, lentamente, a se dissolver. A ascensão de Kiev sob líderes como Oleg e Igor marcou o ponto em que o poder russo deixou de ser apenas comercial e militar para se tornar hegemonia política. A consequência natural foi o confronto com Bizâncio. Expedições agora podiam ser direcionadas contra o próprio Império Bizantino, inclusive com ataques a Constantinopla, seja para obter melhores tratados comerciais, seja para o saque direto. O fato de que navegadores vindos do Báltico pudessem ameaçar a maior potência do período ilustra a força que esse sistema fluvial havia criado. Ao mesmo tempo, essa interação com Bizâncio era o caminho para uma transformação mais profunda. O contato com uma civilização sofisticada introduzia novas formas de governança, fé e arte, abrindo as portas para a conversão ao cristianismo e para a fusão da elite nórdica com a cultura eslava ao redor, ligando a Escandinávia Oriental à história da Europa Oriental e do mundo bizantino.
O motor econômico central dessa expansão foi o acesso à chamada Rota da Prata, uma rede comercial que conectava o Báltico ao Mar Cáspio e, dali, ao universo islâmico. Por ela, fluíam moedas de prata, os dirhams, cunhadas em califados do Oriente Médio e da Ásia Central, um recurso muito mais abundante do que a prata escassa da Europa Ocidental. Essa riqueza oriental, combinada à demanda por peles, mel e escravos no sentido inverso, transformou os rios em verdadeiras autoestradas fluviais, nas quais os nórdicos atuavam como intermediários essenciais. O funcionamento da rota exigia, ao mesmo tempo, destreza comercial, força militar e habilidade de negociação com tribos e populações que controlavam pontos estratégicos e áreas de portagem. Isso forçou os Rus a se adaptarem a uma paisagem cultural e política extremamente diversa, desenvolvendo uma diplomacia pragmática, capaz de alternar comércio pacífico e coerção violenta conforme a necessidade. A prata islâmica não apenas financiava expedições e consolidava a riqueza, como também se tornou reserva de valor, frequentemente enterrada em tesouros que hoje são uma das principais fontes arqueológicas para medir a extensão desse comércio. Nesse sentido, o dinheiro do califado sustentou a expansão víking no leste, alimentando a capacidade de manter homens armados, comprar suprimentos, estabelecer postos e transformar acampamentos de inverno em núcleos urbanos fortificados. Em paralelo, a rota que ligava Kiev ao Mar Negro e a Constantinopla era igualmente vital. Ela oferecia acesso direto à maior metrópole europeia, onde produtos do norte eram trocados por seda, especiarias, vinho, joias, azeite e metais preciosos, bens que conferiam prestígio e poder a uma elite em formação. A relação com Bizâncio, porém, era ambivalente, marcada por ataques e tensões, mas também por tratados cuidadosamente negociados que garantiam acesso ao mercado e, de forma crucial, abriam espaço para o fornecimento de guerreiros ao exército imperial. O ponto culminante dessa interação foi a Guarda Varangiana, um corpo de elite que passou a servir como guarda pessoal dos imperadores em Constantinopla ao longo do século X. A lógica bizantina era clara. Em um ambiente de intrigas e rivalidades internas, um grupo de guarda-costas estrangeiros, sem vínculos com facções locais, poderia oferecer lealdade mais previsível ao trono. A reputação dos guerreiros nórdicos, ferocidade, disciplina e fidelidade ao juramento, reforçada pelo contato constante com os Rus, tornava-os candidatos ideais. Para os nórdicos, a carreira em Bizâncio era um caminho direto para a riqueza e status, por meio de soldos generosos e recompensas em campanhas. O recrutamento ocorria tanto na Escandinávia quanto entre elites do mundo Rus, reunindo homens que buscavam ascensão rápida. Os varangianos tornaram-se reconhecidos por seu armamento, especialmente o machado de cabo longo, e por sua função como tropa de choque e última linha de defesa em batalhas decisivas. Ao servirem no sul da Itália, nos Balcãs e no Oriente Médio, ampliavam a aura de implacabilidade que já os precedia. Mais do que isso, a experiência varangiana oferecia contato direto com a burocracia, a tecnologia e a cultura militar mais avançadas do período, expondo esses homens a estruturas de comando e práticas de guerra que iam além do que se encontrava nos reinos descentralizados do norte. Muitos retornaram enriquecidos, usando fortuna e conhecimento para consolidar poder em suas terras, e as sagas tratam Miklagarder, Constantinopla, como o auge de uma carreira. A Guarda Varangiana, assim, funcionou como destino final da ambição oriental e como canal de intercâmbio cultural. Ela injetou na Escandinávia riqueza, mas também uma compreensão mais íntima de ordem, lei e cristianismo, preparando o terreno para uma transformação inevitável. Ao longo das rotas do leste, os nórdicos mostraram que podiam ser comerciantes e conquistadores, parasitas e fundadores de estados, saqueadores e guardas de imperadores. E foi exatamente essa capacidade de adaptação, movida por prata, prestígio e mobilidade, que conectou o Machado do Norte às cúpulas douradas de Bizâncio, aproximando a Escandinávia do confronto final entre a antiga fé e a cruz. Capítulo 6.
O coração da cultura nórdica, sociedade, lei e crença. A sociedade nórdica, embora hierárquica e baseada no poder do clã e do jar, era profundamente moldada pela centralidade da lei e da honra. O Thing era a instituição que regulava relações sociais, distribuía justiça e tomava decisões políticas, funcionando como o coração da governança na Escandinávia e em colônias como a Islândia. Não se tratava de um parlamento moderno, mas de uma assembleia comunitária periódica, em locais sagrados ou centrais, onde homens livres discutiam assuntos comuns, proclamavam normas, julgavam crimes e resolviam disputas, garantindo que o poder não residisse apenas na figura de um rei ou senhor, mas fosse legitimado pela participação coletiva. O sistema legal era complexo e formalizado, sustentado pela tradição oral e pela memória dos lawmen, responsáveis por recitar e interpretar a lei diante da comunidade. Embora buscasse aplicar regras de modo reconhecível e público, a execução dependia, em última instância, da força social e política das partes. Para conter ciclos de vingança, a resolução de conflitos favorecia multas e compensações, como o vergild. Mas a vingança de sangue permanecia como possibilidade extrema quando a conciliação falhava, revelando como honra e justiça se entrelaçavam. A honra, Aira, era o bem mais precioso. Sua perda era pior que a morte, porque atingia indivíduo e linhagem, alimentando rixas e a disposição para o combate dentro e fora da Escandinávia. O Thing era o palco onde honra se restaurava ou se perdia, e onde guerra e paz eram decididas, equilibrando liberdade e ferocidade. A guerra, por sua vez, era intrínseca à cultura nórdica, necessidade econômica, busca por prestígio e cumprimento de um código de honra que celebrava bravura e morte em combate. A infantaria dominava, organizada em parede de escudos, e armas como machados e espadas tornaram-se símbolos de eficácia e reputação. A lealdade dentro dos clãs era reforçada por presentes de armas, joias e anéis dados pelo Jarl aos seguidores, criando vínculos de serviço e recompensa. A glória, Loth, justificava o risco. Morrer bravamente garantia Valhalla e a permanência da reputação em poemas e sagas, unindo fé e guerra em um mesmo impulso. Nesse contexto surge o Berserker, figura associada a um estado de fúria antes da batalha e ao culto de Odin. Ainda que sua natureza exata seja debatida, seu lugar no imaginário reforça a valorização da intensidade e do terror psicológico como parte do combate. A religião nórdica, antes do cristianismo, era um sistema politeísta e panteísta, prático e utilitário, sem dogmas unificados ou escrituras, sustentado por tradição oral de mitos, ritos e sacrifícios. Deuses dos Aesir, como Odin e Thor, e dos Vanir, ligados à fertilidade, eram invocados conforme as necessidades do cotidiano e da guerra. Nesse contexto surge o Berserker, figura associada a um estado de fúria antes da batalha e ao culto de Odin. Ainda que sua natureza exata seja debatida, seu lugar no imaginário reforça a valorização da intensidade e do terror psicológico como parte do combate. A religião nórdica, antes do cristianismo, era um sistema politeísta e panteísta, prático e utilitário, sem dogmas unificados ou escrituras, sustentado por tradição oral de mitos, ritos e sacrifícios. Deuses dos Aesir, como Odin e Thor, e dos Vanir, ligados à fertilidade, eram invocados conforme as necessidades do cotidiano e da guerra. Os Blots, sacrifícios de animais e ocasionalmente humanos, marcavam festivais sazonais para garantir colheitas, prosperidade e sucesso em expedições. Conduzidos por líderes seculares, esses rituais mostravam como o poder religioso e político se confundiam. No centro da cosmovisão estava a aceitação do destino e a profecia do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Desastres, guerras, forças caóticas e a batalha final que levaria à morte das principais divindades e à submersão do mundo, antes de um renascimento. Essa visão cíclica e fatalista, em que a glória máxima é enfrentar o inevitável, diferia profundamente do horizonte de salvação linear das religiões abraâmicas. O culto aos ancestrais e o respeito aos Landvaetir, espíritos da terra, ligavam a fé à paixão e ao assentamento.
Foi essa combinação de lei, honra, guerra e destino que sustentou a audácia viking. Mas a descentralização religiosa e a ausência de uma estrutura eclesiástica rígida também tornaram o sistema vulnerável ao cristianismo organizado, preparando o cenário para o confronto que encerraria a era das grandes invasões. Capítulo 7. O machado contra a cruz. A transição da fé pagã para o cristianismo na Escandinávia foi um processo longo e complexo, marcado muito mais por cálculo político do que por uma vitória direta e linear da pregação missionária. Ao longo de mais de um século, a conversão avançou como uma imposição gradual e estratégica, conduzida por reis que enxergavam a nova religião como instrumento de centralização, de legitimação monárquica e de integração plena na estrutura política e comercial da Europa continental. Os primeiros contatos com o cristianismo vieram por vias práticas: comércio, serviço mercenário no mundo bizantino e, sobretudo, a experiência de assentamentos nórdicos em territórios cristãos, como o Danelau e a Normandia, onde elites escandinavas frequentemente se convertiam por conveniência, para facilitar a governança de populações já cristianizadas e para participar de alianças e redes de poder. Ainda assim, a conversão em massa e a transformação institucional só ganharam força quando monarcas escandinavos decidiram conduzi-las como projeto de Estado. A Dinamarca, sob reis como Harald Dente Azul, deu o primeiro passo de grande impacto simbólico e político. Ao se vangloriar, em pedras rúnicas, de ter conquistado toda a Dinamarca e Noruega e tornado os dinamarqueses cristãos, Harald deixou claro que a adoção da fé era inseparável da consolidação do território e do poder. A Dinamarca, sob reis como Harald Dente Azul, deu o primeiro passo de grande impacto simbólico e político. Ao se vangloriar, em pedras rúnicas, de ter conquistado toda a Dinamarca e Noruega e tornado os dinamarqueses cristãos, Harald deixou claro que a adoção da fé era inseparável da consolidação do território e do poder. A Igreja oferecia aquilo que as antigas chefaturas não possuíam de forma estável: um aparato administrativo, uma doutrina de autoridade central e uma rede de relações políticas que ajudava a transformar domínios fragmentados em reinos mais coerentes. A cristianização, nesse sentido, não era apenas mudança espiritual. Era um mecanismo de reorganização social e de produção de legitimidade. Na Noruega, o processo se mostrou mais violento e prolongado, impulsionado por reis como Olavo I e Olavo II, mais tarde venerado como São Olavo, que recorreram à coerção, repressão e imposição de novas práticas para enfraquecer cultos tradicionais e derrubar símbolos pagãos. Essa ofensiva encontrou resistência justamente onde a antiga ordem era mais forte, entre jarls independentes e fazendeiros livres, que viam a mudança religiosa como ameaça direta à autonomia local e às tradições que sustentavam o tecido social. O papel dos missionários existiu, mas operava frequentemente como braço auxiliar do poder real e da nova elite, participando da destruição de símbolos pagãos, da construção das primeiras igrejas e da adaptação de costumes ao novo quadro religioso. O motor decisivo, porém, era a percepção, cada vez mais difundida, de que o cristianismo era a religião do poder, da civilização e da aceitação internacional. Ele oferecia acesso a alianças europeias, a uma cultura de escrita ligada ao direito e à administração, e a uma ideologia que substituía o fatalismo do Ragnarok por uma promessa universal de vida eterna, algo que podia atrair populações cansadas de décadas de guerra e incerteza. A partir desse momento, reinos que haviam sido vistos como bárbaros, saqueadores, passaram a buscar o estatuto de membros legítimos da comunidade cristã, com reis usando a nova fé para reforçar a autoridade, ordenar a sociedade e remodelar instituições. O resultado inicial dessa mudança foi, em muitos lugares, um cristianismo híbrido. Ritos antigos persistiam, crenças folclóricas sobreviveram e, em certos casos, os próprios reis empregavam a nova religião para justificar violência e conquista, mostrando que a ética do poder não desapareceu com a cruz.
Contudo, à medida que bispados se consolidavam e hierarquias eclesiásticas se estabilizavam, a fé cristã se fixou como religião oficial, encerrando progressivamente o período de grandes sacrifícios e transformando a Escandinávia em um espaço politicamente mais alinhado ao continente. O machado cedia lugar à cruz como símbolo dominante, mas a ambição política permanecia, agora canalizada para projetos de domínio que dependiam de unidade religiosa e de reconhecimento externo. O auge dessa integração política entre Escandinávia e Grã-Bretanha não foi simplesmente a conquista do Danelaw, mas a ascensão de Knut o Grande, no início do século XI. Por meio de habilidade militar, negociação e legitimação religiosa, o monarca dinamarquês construiu um império marítimo que abarcava Dinamarca, Noruega, Inglaterra e partes da Suécia, formando o chamado Império do Mar do Norte. Essa construção representou a materialização final do poder naval e da ambição territorial nórdica. Antigos reinos de saqueadores eram agora capazes de se apresentar como força imperial comparável, em escala e prestígio, às grandes potências do período. A base do poder de Knut foi a Inglaterra, conquistada após a morte de Ethelredo, o Despreparado, e de seu filho Edmundo. Porém, o elemento decisivo foi a forma como ele se legitimou. Cnut se apresentou não como invasor pagão, mas como monarca cristão e herdeiro aceitável, aceitando a lei inglesa e incorporando parte da nobreza local à administração. A união das coroas inglesa e dinamarquesa forneceu recursos financeiros e navais vastos, usados para consolidar o domínio na Dinamarca e, depois, na Noruega, onde Cnut derrotou Olavo I e estabeleceu uma rede de poder pessoal sustentada por jars e nobres locais. Seu governo foi pragmático e eficaz. Em vez de manter o império apenas pela força bruta, Cnut buscou estabilizar e unificar, promulgando leis que protegiam tanto nórdicos quanto anglo-saxões, promovendo o cristianismo e cultivando relações diplomáticas com potências europeias. Sua peregrinação a Roma elevou seu status junto à Igreja e reforçou sua imagem internacional. Ainda assim, o império era, em essência, uma rede de domínio pessoal sobre reinos separados pelo mar, mantida por uma combinação de capacidade militar e legitimidade religiosa. Essa estrutura, por depender fortemente da figura do próprio Cnut, era intrinsecamente frágil. Após sua morte, a unidade se desfez com rapidez. A Inglaterra retornou a linhagens locais e Noruega e Dinamarca buscaram autonomia. Mesmo breve, o Império do Mar do Norte deixou um legado de centralização, comércio e unidade cultural que influenciaria tanto os reinos nórdicos quanto a Inglaterra, preparando o cenário para o encerramento definitivo das ambições escandinavas de conquista na ilha. O ano de 1066 é frequentemente tratado como o marco final da era viking na Grã-Bretanha, e a Batalha de Stamford Bridge, em setembro, simboliza esse fechamento. O confronto resultou de uma última tentativa de invasão liderada por Harald Hardrada, rei da Noruega, aliado a Tostig Godwinson, irmão exilado do rei inglês Harold Godwinson. A iniciativa buscava restaurar o domínio nórdico sobre a Inglaterra em meio à incerteza causada pela morte de Eduardo, o Confessor. Hardrada, figura lendária e ex-varangiano com ampla experiência militar, parecia encarnar a culminação da tradição guerreira viking, e sua campanha começou com sucesso, incluindo vitória em Fulford. No entanto, Harold Godwinson marchou rapidamente do sul ao norte e pegou os noruegueses de surpresa em Stamford Bridge, onde o exército de Hardrada foi aniquilado, com a morte do rei norueguês e de Tostig. Essa batalha foi mais do que um triunfo tático. Sinalizou que as táticas de guerra móvel e a força individual dos nórdicos já não bastavam para superar a logística e a organização de um reino unificado e decidido. A derrota esmagou a última grande tentativa escandinava de conquistar e governar a Inglaterra, encerrando uma linhagem de conquistadores nórdicos que havia começado com incursões e culminado em impérios efêmeros. O impacto do confronto final, porém, foi ainda mais complexo, porque a vitória de Harold teve um custo.
Exausto pela marcha e pela batalha no norte, seu exército ficou vulnerável à invasão normanda liderada por Guilherme, o Conquistador, que desembarcou no sul poucos dias depois, levando à Batalha de Hastings e ao fim do domínio anglo-saxão. Assim, Stamford Bridge encerrou a era de incursões e conquistas nórdicas na Grã-Bretanha e redirecionou o foco escandinavo para a consolidação de estados centralizados, enquanto o eixo político inglês passava a ser decidido por uma dinastia continental. Capítulo 8. O legado dos fiordes. O legado mais sutil e, ao mesmo tempo, mais duradouro da presença nórdica na Europa foi a transformação silenciosa da linguagem. O nórdico antigo, falado por invasores e colonos, influenciou profundamente o desenvolvimento do inglês, inserindo no vocabulário e até em estruturas gramaticais um elemento escandinavo que se tornou parte integrante do idioma moderno. Capítulo 8. O legado dos fiordes. O legado mais sutil e, ao mesmo tempo, mais duradouro da presença nórdica na Europa foi a transformação silenciosa da linguagem. O nórdico antigo, falado por invasores e colonos, influenciou profundamente o desenvolvimento do inglês, inserindo no vocabulário e até em estruturas gramaticais um elemento escandinavo que se tornou parte integrante do idioma moderno. A intensidade da colonização no Danelaw, onde anglo-saxões e nórdicos conviveram diariamente em mercados, fazendas e assembleias, favoreceu essa fusão. A necessidade prática de comunicação levou a simplificações e hibridizações, resultando na adoção de centenas de palavras nórdicas que substituíram ou passaram a coexistir com formas anglo-saxãs. Termos cotidianos e essenciais, inclusive pronomes como they, them e their, além de verbos e substantivos comuns, mostram que a penetração linguística não ficou restrita à guerra e comércio, mas alcançou o centro da vida diária. A própria simplificação da gramática do inglês antigo, com a perda de inflexões complexas, é muitas vezes associada a esse processo de acomodação entre falantes de línguas próximas, mas distintas. Essa herança aparece também na toponímia, com milhares de nomes de lugares que preservam a memória do assentamento escandinavo, visíveis em sufixos como by, thorp, compondo um mapa linguístico da ocupação. Marcas nórdicas também se estendem a outros espaços, como a Normandia, onde colonos adotaram rapidamente a cultura francesa, mas ainda deixaram traços em termos marítimos e em nomes de lugares. A influência linguística comprova que a era viking foi mais do que violência, foi intercâmbio e transformação social profunda, cuja evidência permanece viva no inglês moderno como produto direto da fusão entre tradições germânicas anglo-saxãs e a presença nórdica. A continuidade da mitologia e da cultura nórdica, que poderia ter sido apagada pela cristianização, foi assegurada pela tradição das sagas islandesas e pela preservação dos Eddas. Escritas sobretudo na Islândia, nos séculos XIII e XIV, as sagas registraram em prosa eventos históricos, rixas familiares, jornadas de exploração e a vida dos colonos, baseando-se em uma tradição oral longa e rica, mas fixada em pergaminhos por autores cristãos interessados em preservar a memória ancestral. O Edda poético e o Edda em prosa tornaram-se as principais fontes da mitologia, descrevendo a criação do mundo, as histórias de Odin, Thor e Freya e a profecia do Ragnarok. Snorri Sturluson, ao compor o Edda em prosa como manual para poetas, garantiu que alusões e linguagem mitológica permanecessem compreensíveis em um mundo já cristianizado. O isolamento islandês, combinado a certa estabilidade relativa, foi crucial para que esse patrimônio não se perdesse. Do Renascimento em diante, e especialmente no romantismo dos séculos XVIII e XIX, ocorreu um ressurgimento do interesse europeu pela mitologia nórdica. Artistas e acadêmicos buscaram nas sagas e nos Eddas uma alternativa aos mitos greco-romanos, influenciando literatura, música e artes, e alimentando projetos identitários que viam na herança viking um pilar nacional.
Assim, o legado literário e mitológico transcendeu a conversão religiosa, oferecendo ao mundo moderno arquétipos e narrativas que continuam a moldar a ficção, o cinema e a compreensão contemporânea de heroísmo, destino e relação com o cosmos. Além da palavra e do mito, a era viking deixou marcas genéticas e um espaço permanente na imaginação popular. A migração e a colonização em massa na Grã-Bretanha, na Normandia e no leste europeu produziram mistura populacional, e estudos genéticos modernos apontam contribuições nórdicas significativas em várias regiões, complementando registros arqueológicos e históricos. Além da palavra e do mito, a era viking deixou marcas genéticas e um espaço permanente na imaginação popular. A migração e a colonização em massa na Grã-Bretanha, na Normandia e no leste europeu produziram mistura populacional, e estudos genéticos modernos apontam contribuições nórdicas significativas em várias regiões, complementando registros arqueológicos e históricos. Além da palavra e do mito, a era viking deixou marcas genéticas e um espaço permanente na imaginação popular. A migração e a colonização em massa na Grã-Bretanha, na Normandia e no leste europeu produziram mistura populacional, e estudos genéticos modernos apontam contribuições nórdicas significativas em várias regiões, complementando registros arqueológicos e históricos. Ao mesmo tempo, a imagem popular do viking foi moldada por propaganda cristã medieval e por romantizações posteriores. O capacete com chifres, invenção do século XIX, tornou-se símbolo de um estereótipo que reduz a complexidade do comerciante guerreiro fazendeiro a um saqueador unidimensional. Essa simplificação oculta a sofisticação da lei, a destreza naval e a estrutura social, mas consolidou um arquétipo poderoso de força e liberdade que ainda fascina. A herança viking é uma dicotomia entre a realidade histórica, feita de comércio, colonização, leis, estados e adaptação, e a mitologia popular centrada na violência. Ainda assim, as contribuições estruturais são inegáveis. Redes defensivas e políticas na Inglaterra, reinos e rotas comerciais que conectaram o norte ao sul e ao oriente, e a demonstração de como uma cultura periférica pôde desestabilizar e, depois, enriquecer o centro europeu. A crônica que começou com o som dos remos e o choque em Lindisfarne e terminou com o fracasso em Stamford Bridge é, em essência, uma história de mobilidade humana, busca por recursos e poder transformador da inovação naval. Seu legado continua a ressoar nas palavras que usamos, nos nomes que preservamos e no fascínio persistente por aqueles que ousaram navegar além do horizonte, encerrando a saga de um povo que ajudou a moldar o destino da Europa.